E aí, pessoal, voltando aqui, né, para as nossas aulas de matemática, né, dando continuidade ao nosso assunto de razão e proporção, né? A gente vai resgatar, relembrar aí um ou dois conceitos, né, que ficaram da aula passada, para falar sobre razão, para falar sobre simplificação. E também a gente vai aqui falar sobre proporção, né? Proporção direta e proporção inversa. Ou, para quem relembra aí, né, a regra de 3 direta e regra de 3 inversa, né? Só para a gente relembrar, para que você possa fazer aí algumas questões. Lembrando que essa daqui é uma das questões, um dos assuntos, né, que mais cai no Enem. Eu até costumo dizer que primeiro, em muitos tipos de questões, você tenta ir pela regra de 3, pela razão, pela proporção, para depois você pensar em outro tipo de conteúdo, né? Você às vezes vê um assunto, ele envolve progressão aritmética, envolve progressão geométrica, envolve volume, envolve área, mas acaba sempre caindo em cima dessas questões de razão e proporção. Só para você ter ideia, dos últimos 10 anos, né? É 20%, viu? Do, das questões de 2009 até 2019, 20% das questões elas eram respondidas é, em ou através, né, da utilização do conceito de razão e proporção. Ou seja, de cada 5 questões, né, de cada 5 questões, pelo menos uma poderia ser resolvida através da razão e proporção. Né? Para quem lembra, é só dividir 1 por 5, vai dar 0,2, que convertendo em porcentagem, 20%, né? Ok? E aí, embora relembrar aí a ideia que nós tínhamos sobre fração, sobre razão, né? Eu tenho aí essa questão aí, que talvez eu não tenha feito com vocês, mas fiz uma pequena explicação, mas que tem a ver com a ideia do nosso conceito, né? E vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma figura que foi dividida em partes iguais, né? Perceba que eu tenho parte colorida e tenho parte em branco. E muita gente se confunde ainda na forma de responder, né? Perceba também, ó, que todos os itens, né, eles estão na forma de fração. Então já imagina aqui, aí tem uma fraçãozinha, né? Pronto. O que é que ele quer? A fração correspondente à parte colorida. Pessoal, vamos lá relembrar, né? Para dizer qual é a fração que corresponde à parte colorida, eu tenho que contar justamente a parte colorida. Tenho quantos coloridos aqui? Ó? 1, 2. Então eu tenho 2 que são coloridos. Né? 2 coloridos, que aqui, para relembrar, né? Esse aqui é o nosso numerador, né? E eu preciso colocar o meu denominador. Quem é o meu denominador? Né? O denominador é o total. Né? Tem gente que ainda cai na besteira de fazer isso aqui, ó. Contar os coloridos e depois contar os brancos, né? Não é assim. Conta os coloridos e depois conta tudo, o total, né? No meu total eu tenho quantas partes aqui, ó, triangulares, né? Eu tenho 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, 2 oitavos. Mas aí você percebe que se você for olhar para os itens, né, não tem 2 oitavos. Por quê? Porque você tem que lembrar daquela outra parte que nós fizemos na aula passada, né? Você tem que simplificar. Professor, simplificar é isso mesmo, dividir por o mesmo número em cima e embaixo. Dividir por o mesmo número, o numerador e o denominador. Eu vou logo dividir por 2, né? 2 por 2, 1. E 8 por 2, 4. Pronto. Tá aí a nossa fração, né? A fração que corresponde à parte colorida, tá aqui, ó. É a letra D, né? 1/4. Esse 2/6 é uma coisa errada, 2/4 também é um pouco errado e 1/8 também é errado aí, né? Vamos lá. Outra coisa que vocês viram também, né? Que eu deixei lá no finalzinho da aula, né? Pra gente relembrar, né? É a ideia de fração equivalente. O que é a fração equivalente? É uma fração maior ou menor, né, que a outra fração,
é que ela foi aumentada ou foi diminuída justamente utilizando a ideia de simplificação, né? E que muitos de vocês gostam de responder assim, né? Faz o comparativo entre as duas frações e uma delas vai ter o x, né? Já que eu tenho uma, duas, três valores, né? Se eu tenho 3, o x, né? Regra de 3. Só um detalhezinho aqui que eu deixei para vocês, ó. Ele quer o denominador 4, né? Então, vou só repetir aqui, ó. A primeira fração, 48 sobre 16. O denominador 4. O denominador 4 é a parte de baixo, que é 4. E aí você depois viria com o x aqui, né? Ou, caso você queira, né? Você poderia pensar isso aqui, ó. Qual é o número que vezes o 4 dá 16? Qual é o número que vezes dá 48, né? Professor, eu não quero assim. Eu prefiro fazer pela regra de 3, né? Ó, você quer fazer pela regra de 3? Né? É só você ir lá e fazer cruzando, né? Ó, esse vezes esse e esse vezes esse, né? Só para a gente fazer de forma mais rápida, né? Você teria 16 vezes x, 16x, 48 vezes 4, 192. Depois 192 dividido por 16, né? Meu x daria 12. Eu fiz aqui direto, viu? Meu x faria 12. Né? Professor, e aí no caso, se fosse a letra B, do mesmo jeito, você faria lá a letra B, né? Letra B, 3 quintos, né? 3 quintos iguala, tem um 25 aí, né? Mesmo se você tivesse em dúvida sobre o denominador 25, agora, o que tem mais ou menos a ver com 25 é o 5, então aqui embaixo, né? Denominador 25. Teria, peraí, deixa eu só ajeitar esse 5. Pronto, 25. Professor, de novo o x aqui, né? Faria a regra de 3, 5x igual 3 vezes 25, 75. Meu x seria 75 dividido por 5, né? Que dá 15, ok? E letra C, né? Separando aqui, 6 sétimos, né? 6 sétimos. 6 sétimos. E ele diz que o numerador é 18. O numerador fica em cima, 18. E embaixo, x, né? 6 vezes x, 6x. 7 vezes 18 dá o valor aí de 126. E 126 dividido por 6 dá 21, né? X igual 21. Pronto. Só que muitos de vocês já sabem fazer isso aqui, já tem um pouco dessa noção, né? E muitas das questões que a gente encontra que fala de razão, de fala de proporção, ele não vai ver assim tão bonitinho. Qual é a fração equivalente? Me diga qual é o valor de x, né? No denominador tal, né? A partir do numerador tal, né? Essa aqui é a parte mais básica que a gente viu na aula passada, né? A gente vai ver agora, né, algumas situações que envolvem os problemas, né? As questões, aí tem às vezes aquelas situações das grandezas em que você não sabe se é direta, se é inversa, né? E a gente vai tratar desses pontos aí na continuidade do vídeo, ok? Beleza.